Todos, agora oficialmente, né? Sejam super bem-vindos aí ao espaço da Legal Space Coworking, um espaço de conexão. Para quem não me conhece, meu nome é Idamo. Prazer receber todos vocês aqui, tá? Conexão Legal Space Coworking é um projeto no qual a gente vai convidar, né, pessoas que tenham a acrescentar, a compartilhar conhecimento para gerar conexão e gerar parceria com não só os clientes da Legal Space Coworking, né, mas também todos os nossos convidados, né? Para quem não conhece a Legal, é um escritório de compartilhamento. A gente está localizado aqui no Barro Preto. Tem inclusive alguns clientes nossos prestigiando aqui nesse ambiente. Então todos super convidados para conhecer também o nosso espaço. Mas vamos lá. Hoje a gente convidou aqui o Dr. Marcelo Pereira, né? Do escritório Azevedo Branco, tradição aí no mercado, com mais de 65 anos de história na advocacia, né, para falar um pouquinho aí da famosa Lei de Proteção, né, de Dados, um especialista no assunto que vai estar aqui conosco essa noite, tá? Lembrando, pessoal, que aqui o espaço é de compartilhamento, né? A qualquer momento, por isso que a gente escolheu esse ambiente aqui. A qualquer momento vocês podem participar, né? Mandar perguntas aqui pelo chat, ou até mesmo, se preferirem, se posicionar através do áudio, tá? O espaço aqui é de todos nós, né? Se preferirem também aguardar o final, vai ter um momento que a gente separou para a interação, mas fiquem à vontade para qualquer momento fazer essa interação, tá? E é um tema super relevante, né, que a gente trouxe hoje aqui, porque afinal de contas, né, na sociedade que a gente vive, pode ser resumida aí em tecnologia e consumo, né? Ou a gente está consumindo no mundo offline, enchendo nossos carrinhos, e na pandemia agora intensificou no momento no consumo online, né? E tudo isso gera dados, né? A todo momento a gente está compartilhando nossa geolocalização, né? Os fornecedores estão captando os nossos dados e ver essa legislação aí do ano passado para regular. Mas vamos lá, Marcelo, que já fiz aqui a minha vez, cara, já fiz uma breve apresentação aí do Azevedo Branco, do Dr. Marcelo Pereira, do assunto que você vai falar. Estou passando aí a fala para você, cara. Seja super bem-vindo e obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, tá? Fiquei super honrado aí pela sua pronta aceitação e participação. Beleza, Ida. Obrigado, cara. Eu que agradeço aí a Legal Space, a oportunidade. Acho que a gente tem aí muito para falar. Você falou muito bem, né? É um tema assim super importante e que a maioria dos empresários, praticamente 80% dos levantamentos que a gente faz aqui, não estão muito preocupados e acham que não vai pegar, tá? Eu já adianto aqui para todos que vai pegar sim. E é muito importante que vocês tenham essa mentalidade. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho, eu preparei uma apresentação para vocês, pessoal. A ideia é, a LGPD ela chegou e tem oportunidade de mercado, tá? Tem oportunidade de mercado para advogados, tá? Desde que saibam como fazer. Eu acho que isso que é importante, tá? Para advogados, para pessoas que mexem com tecnologia da informação. E, na verdade, a gente tem que ficar bastante atento com esses conceitos que vão ser abordados aqui. Não tem como a gente falar de LGPD sem falar um pouco da parte técnica, tá? Então, eu vou tentar ser o mais rápido possível na parte técnica e já vou direto para questões práticas. No decorrer da apresentação, vocês vão ver que eu vou falar um pouco de questões técnicas, mas também vou lembrar de coisas e vou falar de questões práticas que dizem respeito à LGPD. Então, importante, pessoal, fica aí à vontade de fazer as perguntas. O Idamo vai controlar isso daí. E quem quiser abordar, fica à vontade. Se quiser abrir aí o chat ou mesmo falar via áudio, não tem problema nenhum, tá? No momento que vocês acharem melhor. Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação. Só um minutinho. A apresentação é mais um direcionamento, é bom que vocês tenham. Acho que o visual fala um pouquinho mais. Vocês estão enxergando aí a apresentação, pessoal? Sim. Tá? Beleza. Então, deixa eu colocar no modo apresentação aqui. Eu acho que fica melhor. Aí. Beleza, pessoal. Vamos lá. Então, Azevedo Branco, começando aqui, só falando um pouquinho aqui de mim.
Meu nome é Marcelo Pereira, eu sou hoje sócio do Azevedo Branco Advogados, minha especialidade aí, societário, regulatório, contratos, LGPD, principalmente, né? Sou ex-gestor de grandes empresas e advogado in-house, Telemig Celular, da Vivo, Aminde Júnior, concessionário da rodovia MG 050. Mas no que diz a LGPD, pessoal, isso tudo aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, que eu estou mostrando aqui para vocês é um pouquinho da experiência que eu tive para chegar a entender o que de fato a LGPD pode fazer de diferente, o que a LGPD está trazendo para a gente e o que a gente pode fazer de diferente. Tá? Então, tudo começou com um cliente meu que me demandou, me ligando, perguntando: Marcelo, estou recebendo aqui várias políticas de termos de consentimento aqui de várias empresas e eu preciso saber se está ok aqui com relação ao LGPD. Você faz esse trabalho? Eu fiquei desesperado. Falei, caramba, mexer com LGPD. E a coisa não era muito urgente, eu pedi a ele mais um tempinho, né? E aí eu fui procurar saber, tentar entrar a fundo no que de fato, no mundo da LGPD, no mundo da tecnologia da informação, para tentar obter mais informações e aí sim seguir em frente. Bom, e aí eu entrei em contato com o pessoal da AdaptNow, com a certificadora da Exim, que é a certificadora holandesa. A certificadora Exim é a empresa na Holanda que certifica os DPOs. O DPO é o Data Protection Officer, que são aquelas pessoas que são os responsáveis pelos bancos de dados, pela proteção dos dados pessoais de todas as empresas, né, das empresas no âmbito da Europa. Tá? Então, nós aqui no escritório não fomos para brincadeira, na verdade nós levamos muito a sério e foi muito bom. Nós conseguimos 3 certificações, que são as certificações PDPF, PDPP e a ISFS, basicamente são siglas, mas elas te dão toda a condição de você se tornar um DPO, e esse DPO, na verdade, é o que a gente chama de encarregado aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, fica aí um pouquinho do currículo. Aqui, pessoal, eu coloquei um mapa das leis de privacidade, é um mapa da lei de privacidade no mundo. Tá? Vocês vão perceber aí que nós temos aqui Estados Unidos, que tem a CCPA, nós temos na Europa a GDPR, e nós temos no Brasil a LGPD. Vocês podem verificar aqui nesse mapa pelas cores, vocês percebem o quê? A lei de privacidade de dados, qualquer lei, qualquer regulamento que diz respeito à privacidade de dados no mundo, ela está aqui abordada e você vê aí a diferença nas cores. Você pode ver que a GDPR lá na Europa, a CCPA, e a Austrália, aqui a China ela ficou vermelha também, mas também ela não é uma lei de privacidade, ela não possui uma lei de privacidade tão robusta, tão pesada igual as outras. Tá? Então, leis pesadas, a GDPR na Europa, a CCPA nos Estados Unidos, e nós temos a LGPD aqui no Brasil. Vocês podem ver que nós estamos aqui em estado moderado de privacidade de dados. Né? Então, quer dizer, nós não temos, assim, vamos dizer, a expertise ainda da Europa e dos Estados Unidos, mas nós já estamos dando um grande passo. Por que a gente está dando esse grande passo? E aí a gente fala um pouquinho de relevância e vigência na própria LGPD, tá? A Lei 13.709 de 2018. O que ela traz, pessoal? Ela é inspirada na GDPR, né? Na lei europeia, no Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, que entrou em vigência em 2018, pessoal. Como eu mostrei lá para vocês, a GDPR, a vigência dela foi em 2018, mas ela hoje é uma legislação, é uma regulamentação muito forte e muito respeitada na Europa. Né? A LGPD praticamente ela foi espelhada na GDPR. Né? E por que eu estou falando com vocês que a LGPD vai pegar, pessoal? Tudo que está acontecendo aqui no Brasil hoje com a LGPD aconteceu na Europa, a GDPR. Né? Será que isso vai pegar? Será que isso não vai pegar? E lá eu te falo que multas já foram muito aplicadas lá na Europa pela GDPR. Eu cito aí alguns exemplos para vocês.
Um deles é o da própria Price. A Price foi penalizada em 150 milhões de euros pelo órgão fiscalizador lá na Europa, justamente pela prática inadequada de tratamento de dados. A gente vai falar o que é tratamento de dados aqui um pouquinho. O Google, 50 milhões de euros também. E o Google, na época, ela foi por falta de transparência na política dela, para você ter uma ideia. Então, eles já estão um pouco em um estágio muito mais avançado. A British Airways também foi 183 milhões, ela sofreu uma penalidade, isso na Inglaterra, foram 183 milhões de libras, né? E essa daí foi pesada porque foi vazamento de dados. E como vocês sabem que no Brasil está acontecendo isso todo dia, pessoal. E em 2017, o próprio Facebook também foi penalizado e o WhatsApp também, né? Se vocês estiverem atualizados aí, vocês podem ver que o WhatsApp agora mudou a política dele, ele vai compartilhar os dados junto ao Facebook. Isso aconteceu na Europa, a ilegalidade foi muito bem retratada. Por quê? Porque ali a gente está falando em consentimento obrigatório. O que hoje é o WhatsApp, pessoal? Quem que vive aqui sem o WhatsApp? Quem que vive sem o aplicativo de mensagens? Ninguém, né? Chega a ser um abuso econômico você exigir da pessoa que ela aceite as novas políticas, o compartilhamento de dados. Se você não aceitar, você não vai poder mais utilizar o WhatsApp. Chega a ser um abuso econômico você exigir isso das pessoas que precisam disso, né? Que precisam do WhatsApp. Ou seja, isso lá já está regulado, tá? Essa nova regra do WhatsApp e Facebook, compartilhamento junto ao Facebook aqui no Brasil, vai entrar, existe essa discussão, mas lá ela não entrou, tá? Lá ela já foi penalizada porque ela fez isso e isso não vai acontecer na Europa. Então, para vocês verem a diferença e por que a LGPD precisa de ter um pouco mais de maturidade. Enfim, hoje, pessoal, dados. O que são dados? Você já deve ter escutado aí. Dados, pessoal, são o novo petróleo, né? Eu digo aqui que um amigo me mandou uma mensagem falando o seguinte: cara, eu recebi uma mensagem aqui que é a sua cara. Ele fala o seguinte: cuide dos seus dados como se você estivesse cuidando do seu dinheiro, né? Hoje, dados, na minha opinião, é o ativo, são os ativos mais importantes da empresa, tá? Porque sem dados você não consegue fazer nada, né? E qual que é a prioridade na União Europeia e das organizações europeias, pessoal, que vai bater diretamente aqui na nossa LGPD? Prioridade total na privacidade e na proteção dos dados pessoais. E aí, o que acontece, pessoal? A consequência dessa exigência e dessa prioridade na União Europeia é justamente a exigência de enquadramento das empresas brasileiras na regulamentação específica. Ou seja, empresas europeias que já estão adequadas à GDPR, que têm a obrigação de manter a privacidade e a proteção de dados, elas só têm feito negócios com empresas no Brasil que já estejam se adequando à LGPD, que é a legislação que diz respeito à privacidade de dados no Brasil, tá? Isso aí não é uma coisa bonita, tá? Eles não estão fazendo porque eles querem ser bonitos ou diferentes, é porque é uma exigência, tá? Se eles não se preocuparem com quem transmite os dados ou quem recebe os dados em que eles atuam, em que eles fornecem ou que eles tratam esses dados, eles também são penalizados lá. Então, acaba que aí surge uma exigência da própria economia, né? Uma exigência do próprio negócio. A sua grande empresa, sua média empresa que trata com questões europeias, com empresas europeias e que tem filiais, ou seja, que tem negócio com ela vira para você e pergunta: eu só faço negócio com você se você estiver adequado à sua legislação. Então, consequentemente, pessoal, todas as empresas elas vão ter que se adequar, tá? Vigência da LGPD, setembro de 2018, ela entrou em vigor, depois de muita discussão, muita postergação, né? Ela entrou em vigência. Só que as sanções, que estão lá no artigo 52, 53, 54, elas só vão ter validade, só vão começar a viger a partir de agosto de 2021. Opa, então o empresário ele vai virar para você e falar assim: opa, estou tranquilo então, não tem problema nenhum, já que a sanção é só agosto de 2021, até lá eu resolvo o problema. Negativo, pessoal. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente aqui o que já está acontecendo.
Essas sanções que estão aí são as sanções administrativas que devem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade que foi criada e a gente vai falar sobre ela aqui também. Tá? Mas aqui, o Ministério Público não está esperando isso não. Tá? O PROCON não está esperando isso. Você já deve ter escutado aí várias demandas do Ministério Público, contra o Mercado Livre, por exemplo, contra a Cyrela, foi uma delas, na verdade foi uma ação judicial, eu vou falar um pouquinho delas lá na frente, mas o Ministério Público não está aguardando. A Lei Geral de Proteção de Dados, os princípios, os conceitos que vocês vão ver aqui, já estão em vigor, portanto, aos olhos do Ministério Público, todo mundo já deve se adequar e não aguardar as sanções. Tá? Então, aquele empresário que está achando que não vai ser penalizado, que está tranquilo hoje, ele vai ter que aguentar aí vai ter alguma consequência, tá? Mesmo porque a adequação da LGPD, como vocês vão ver aqui, não é uma adequação rápida. Tá? E aí a gente entra aqui um pouquinho, gente, na visão geral, tá? A visão geral da lei. O que a lei dispõe? A lei ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, pessoal. O que é o tratamento de dados pessoais? Eu vou falar um pouquinho lá na frente, mas já adiantando. Tratamento é verbo mais dados. Qualquer verbo que você quiser se refere a tratamento, é o que a lei determina. Vender, colher, receber, dar, expurgar, excluir, isso tudo é tratamento de dados. E a lei ela dispõe como esse tratamento de dados, na verdade, ele tem que ser feito. Né? Inclusive por meios digitais. Todo mundo acha que a LGPD ela só tem aí, eu só tenho que me preocupar com e-mail, com questões relacionadas aos meus sistemas, o que está no meu servidor. Negativo, pessoal. Aquele currículo que você sempre pede para o pessoal aí mandar e que você faz as entrevistas, manda para o RH ele recebe aqueles currículos, você utiliza daqueles currículos e guarda 20 para posterior utilização, esse é um dado pessoal. Isso está sendo protegido pela LGPD. Tá? Então, ela dispõe exclusivamente sobre tratamento de dados, meios digitais e arquivos físicos. Tá? Qualquer dado que esteja com a sua empresa, seja físico ou digital, está englobado na lei. O que é o público-alvo? A quem que ela atinge? Pessoa natural, pessoa física ou pessoa jurídica. Né? Desde que o tratamento de dados, ou os dados que vocês estão utilizando, eles possuem fins econômicos. Tá? Quando eu falo pessoa jurídica, pessoal, é pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Tá? Vocês já devem ter visto aí que existem alguns órgãos públicos que já estão nomeando o encarregado, que é a pessoa que vai ser a responsável por cuidar desses assuntos da proteção de dados e vai ser a pessoa responsável da empresa ou do órgão público perante a ANPD. Só que a lei ela faz o seguinte, eu acho que, assim como eu, quando eu comecei a ler a lei, eu falei, que loucura, cara, não estou conseguindo entender nada. Né? A lei ela fala o que você tem que fazer, mas ela não te fala como fazer. Né? E aí vem a prática. Né? A prática é um pouquinho diferente, exige uma série de adequação, pessoal. Qual que é o objetivo principal da lei? Proteger os direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais do titular de dados? A liberdade, a privacidade e o livre desenvolvimento dessa pessoa. São os três principais direitos. O direito fundamental são os três, são os direitos fundamentais que são protegidos por essa lei. E aí, pessoal, a gente vem para algo muito curioso, né? Porque todo mundo agora veio falar em LGPD. Bacana, chegou a LGPD, as coisas mudaram, né? Agora a gente tem que preocupar realmente com dados pessoais, dados sensíveis, que a gente vai ver lá na frente. Não. Na verdade, esses dados pessoais eles já estavam protegidos há muito tempo em outras legislações brasileiras. Com a defesa do consumidor, ele prevê isso. A lei de acesso à informação prevê isso, dentre outras. Tá? Então, por que essas leis nunca pegaram? Aí a gente tem a questão da notoriedade da LGPD, pessoal. Qual que é a notoriedade da LGPD e qual que é o diferencial da LGPD para as outras? Aqui a gente entra nas sanções. Tá? Aqui vai poluir um pouquinho aí
o nosso slide, mas prestem atenção somente nessas partes em negrito. Eu fiz questão de colocar aqui todas as sanções que estão previstas na lei. Por quê? Qual que é a notoriedade da LGPD? Quando alguém fala em LGPD, todo mundo lembra dos 50 milhões, que é o inciso 2º, o inciso 2, a linha 2, na verdade, da lei. Você pode ser penalizado em até 2% do seu faturamento do grupo, ou até 50 milhões por infração. Todo mundo lembra disso. Isso aqui deu notoriedade à LGPD, praticamente. Né? Poxa, antigamente não existia essa penalização. Agora, com a LGPD, tem. Né? E aí vamos um pouquinho mais além. A gente está falando aqui em 50 milhões de reais e 2% de faturamento. Assusta, né? Realmente assusta. É óbvio, isso aqui vão ser grandes grupos, né? Essa aplicação, essa penalidade vai ser aplicada aí pela NPD contra grandes grupos, não tenho dúvida. Uma pequena empresa não vai pagar 50 milhões, né? Não tem nenhum faturamento para isso. Mas, para mim, pessoal, aqui, a penalidade mais perigosa, mais complicada para mim, não é nem a multa. A linha 4 aqui. A publicização da infração. Isso aqui vai ser uma maravilha para a concorrência, pessoal. Imagina a sua empresa ou a empresa do seu cliente sofrer um vazamento de dados, alguém denuncia, esse vazamento vai para a NPD avalia de fato o que aconteceu, e depois de apurado, ela percebe que, de fato, a empresa responsável pelo vazamento de dados nunca se preocupou com a LGPD, nunca se adequou, nunca sequer analisou, verificou onde estão seus dados no servidor. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ser obrigada a publicizar a infração. Ela vai ser obrigada a falar que ela foi responsável por violação de dados, quais dados, como esses dados foram violados, por que eles foram violados e até onde esse prejuízo ele pode ter acontecido. Para mim, é ideal para a concorrência. Então, assim, a multa de 50 milhões chama atenção, mas o que é mais importante aqui, além da multa, óbvio, é a necessidade de adequação, porque isso vai fazer parte do seu know-how, da sua expertise. Né? Se você estiver adequado, com certeza essa publicização não vai acontecer. Né? Existem formas de você mitigar esse risco. Né? E a sua concorrência não vai cair matando. Né? Olha, aqui a empresa tal tem vazamento de dados. Eu atuo com a mesma coisa, mas aqui não tem vazamento de dados, porque eu estou adequado à LGPD. Né? Então, para mim, essa vai ser uma das piores sanções que a NPD vai aplicar. Tá? Eliminação dos dados pessoais. Imagina, se a sua empresa, dado ao novo petróleo, se a sua empresa vai ser obrigada a eliminar os dados, como é que você vai trabalhar? E pior, lá embaixo, proibição parcial total do exercício das suas atividades relacionadas ao tratamento de dados. Dependendo da empresa, isso aqui fecha, pessoal. Isso aqui fecha. O Mercado Livre fecha, que inclusive foi penalizado agora. Né? Enfim, as sanções, elas existem, né? Estão aí muito claras, mas o que deu notoriedade, de fato, à LGPD foram as sanções, e digo para vocês, tem tudo para ser aplicado. Aqui a gente entra um pouquinho no conceito, vou falar um pouquinho mais rápido aqui, só para ir mais, para não se tornar tão maçante. Aqui a gente está falando de proteção da informação. Né? O que é informação? A informação ela tem que ser muito bem respaldada, pessoal. Quais são os princípios da proteção? São 3 princípios. A informação ela tem que ser íntegra, ela tem que ser disponível e ela tem que ser sigilosa. A proteção da informação se baseia nesses 3 pilares. Né? O que é informação íntegra? Aquela informação que você guarda no seu banco de dados, aquela informação que está lá na sua empresa, ela não sofre modificação. Você recebeu aquela informação, ela não foi alterada, ela é íntegra, ela mantém os dados corretos e atualizados. Isso é uma informação íntegra. O que é informação disponível? É aquela informação que o titular dos dados, ou que você, a qualquer momento tem acesso àquela informação. Chegou um auditor da NPD. Esse auditor da NPD, ele precisa de saber aonde está o fluxo dos seus dados. Essa informação tem que estar disponível. Esse é um outro pilar. E ela tem que estar sigilosa. Essa informação tem que ser sigilosa. Né? Apesar da disponibilidade dela,
É obrigação hoje das empresas manter essa informação sigilosa. Esses são os 3 pilares da proteção da informação. E aí a gente acaba criando mais um, que é o pilar da legalidade. Tá? O que é o pilar da legalidade? Vocês estão vendo aí uma balança, onde de um lado está a disponibilidade e do outro lado está o sigilo. Por que propositalmente aqui a gente está falando em balança? Imagina a disponibilidade descendo, obviamente o que vai acontecer? O sigilo ele vai subir. Ou seja, quanto mais disponível a informação, menos sigilosa ela é. E vice-versa. Quanto mais sigilosa a informação, menos disponível ela é. Qual que é o segredo? É criar o equilíbrio. É estar no meio dessa balança. É, de fato, fazer com que essa informação ela esteja íntegra, que isso não tem variação, disponível e sigilosa, e a gente conseguir dosar isso de maneira legal, na legalidade, para que os pilares da informação eles estejam todos protegidos, pessoal. Então, aqui a gente entra nos grandes desafios da LGPD. Tá? Pessoal, LGPD, põe na cabeça, mudança de cultura. Tá? É um novo modelo de operação. O modelo de operação atualmente utilizado pelas empresas de resguardar os dados, de cuidar dos seus dados, não funciona mais. Tá? Qual que é o grande desafio? Legitimação dos dados. Esses dados que você guarda, que a empresa agora, a partir de agora vai ter que guardar, eles têm que ser legítimos. Não existe mais fake. Esses dados você tem que garantir que eles são legítimos. Aqueles dados eles são íntegros. Portabilidade de dados. Agora você vai ter que garantir essa portabilidade de dados. Você vai ter que garantir que você pode pegar esse dado, compartilhar com outro, e mesmo assim você ainda mantém a integridade desse dado e a proteção desse dado. Mais 2, compartilhamento com terceiros. Isso é o que mais acontece hoje em dia. Né? A LGPD, pessoal, não chegou para acabar com o compartilhamento de dados. Pelo contrário, tá? Ela vai manter o compartilhamento de dados. Ela só quer... O grande desafio hoje é fazer com que esse compartilhamento de dados ele seja feito de maneira segura. Né? O atendimento de pedido dos titulares. A partir de agora, os titulares eles podem virar para você e falar assim, olha, exclui meus dados. Sem qualquer argumentação. Você é obrigado a excluir os dados dele e comprovar que esses dados estão excluídos. Eliminação dos dados. Incidentes de segurança. São os desafios, um deles. Outros, gestão de consentimento. Esse, não tenha dúvida. O que é gestão de consentimento? A gente vai falar um pouquinho ali mais na frente, mas, basicamente, quando a base legal para você ter um dado, segurar um dado, armazenar um dado, é o consentimento do titular, você vai ter que fazer essa gestão. Essa empresa vai ter que fazer essa gestão. Ela vai ter que saber quando ele pediu para que esses dados estivessem disponíveis, até quando. Né? Isso faz parte do desafio também da LGPD. Prazo de retenção de dados. Agora os dados eles têm prazo fixo para serem mantidos. Arquitetura e governança de dados pessoais. Cria-se aí políticas, cria-se formas de fazer com que a empresa ela tenha segurança na transmissão de dados, no tratamento desses dados. E a gestão do ciclo de vida de dados e anonimização, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Vocês estão vendo que existem vários desafios aí. Enfim, para um entendimento melhor, o que são dados pessoais? São dados sensíveis, pessoal. Dado pessoal é o conceito da lei. Qualquer informação relativa a uma pessoa física identificada ou identificável, titular de dados. Resumindo, tudo aquilo que você puder identificar, todo aquele dado que puder identificar uma pessoa, ela é um dado pessoal. Nome, CPF, identidade, e-mail, figura. Se você conseguir identificar alguém por meio de uma figura, é um dado pessoal. Um gráfico, uma fotografia, você consegue identificar. Vídeo, áudio, qualquer dado que consiga fazer com que a pessoa seja identificada ou identificável, ele é um dado pessoal. E o que é dado pessoal sensível? São os dois dados, são as duas modalidades que são defendidas, né? Que são extremamente garantidas pela LGPD. O dado pessoal sensível é aquele dado que remete à origem étnica de uma pessoa, sexual, à convicção religiosa,
Filiação ao sindicato, um exemplo dele, orientação sexual, a saúde, né? Todos esses são dados sensíveis e também são protegidos. A biometria é um dado sensível, né? Esses são os dados protegidos pela LGPD. E o que é o tratamento de dados? Já voltando um pouquinho ao que a gente já falou lá no passado, ali atrás, conceito é toda operação realizada com dados pessoais. Resumindo, verbo mais dados. Ou seja, a partir de hoje, a LGPD ela dispõe sobre o tratamento de dados. Como esse tratamento de dados ele é feito? Ela fala, isso você tem que aprender na prática. Né? Você vai aprender com igual os seminários e fazendo exatamente atuando de forma a entender qual é o conceito. Mas a lei ela fala que a partir de agora todo o tratamento de dados ele precisa considerar a privacidade e a segurança da informação. Então, tratamento de dados são todos esses conceitos, pessoal. Qualquer verbo mais dado se enquadra no conceito de tratamento de dados. Então, toda vez que alguém reproduzir, toda vez que alguém transmitir, transferir dados, difundir dados, você tem que ter um fluxo, você tem que ter cuidado com a privacidade, você tem que tutelar proteger essa informação. E aqui, bem rapidamente, são os 10 princípios da LGPD, eu vou falar aqui bem rapidamente. Vou falar os mais importantes, tá? Isso aí está na lei, pessoal. Qual que é o princípio da LGPD? Um dos princípios. A finalidade. A partir de agora, toda coleta de dados ela tem que ter um fim. Você tem que justificar o porquê você está coletando esses dados. Tá? Você tem que informar para o usuário, para o titular, por que você está coletando esses dados. Outra, a necessidade. Você precisa, de fato, manter esses dados na sua base de dados? Você tem que ter hoje a justificativa para necessidade. Você só pode manter dados se de fato for necessário. Uma empresa que nós fizemos aí uma adequação, na verdade é um hospital, né? E dentro do fluxo de dados, de informações, um dos protocolos de entrada do hospital era exatamente vinha aquelas perguntas, nome, idade, telefone, tem algum problema físico e tal. Uma pergunta que eles faziam: você é testemunha de Jeová? Qual que era o objeto dessa pergunta no hospital, pessoal? É exatamente saber se essa pessoa poderia doar sangue, se ela aceita doar sangue. Né? E aí nós viramos para ela e falamos assim, pessoal, vocês vão ter que gerir essa quantidade. Todas as pessoas que entram aqui no hospital, vocês fazem essa pergunta aqui se interna, vocês vão ter que gerir. Né? Se a pessoa é testemunho de Jeová, se a convicção religiosa dela é ser testemunho de Jeová, é um dado sensível e ele tem que ser protegido. E você tem que saber onde esses dados estão. Então, por que a gente não muda? Ao invés de perguntar para ele se de fato ele é testemunho de Jeová, pergunta para ele se ele aceita doar sangue. Você resolve o problema. É um dado que você não precisa guardar. Né? Então, mais uma vez, necessidade, finalidade e necessidade são importantíssimos como princípios. A transparência, a partir de hoje, você vai ter que informar para o titular de dados, você tem que ser transparente e informar para ele o porquê que você está guardando essa informação. Você tem que ter um motivo para guardar e você tem que ser transparente e saber informar para ele onde os dados estão, inclusive. Né? A segurança, tá? Das informações, que é um outro dado muito importante, é um outro princípio muito importante. Você precisa, de todas as formas, adotar todas as medidas cabíveis para que você consiga proteger esses dados, pessoal. E os outros são também importantes, a prevenção, a não discriminação, e a responsabilidade, principalmente a responsabilidade, por quê? Porque com a chegada aí da NPD, você vai ter que demonstrar que você está cumprindo as normas da LGPD. Tem que demonstrar que a sua empresa está cumprindo essas normas. Então, esses são os princípios. E agora vamos para os agentes, pessoal. Ô Marcelo. Oi. Só para fazer uma interação. Claro. Eu me identifiquei com essa questão aí da precisão, né? Que é justamente no termo que tem que ser construído, né? Que é o checkbox. Sim. Porque, assim, contextualizando até com a minha realidade, por exemplo, dentro do ambiente de escola, né?
A gente não vai poder pegar, vou perguntar para o aluno qual que é a religião dele, não faz sentido nenhum. Por isso que você coloca, tem que ser específico e destacado, né? Perfeito. Mas mesmo, por exemplo, nesse ambiente hospitalar que você colocou, né, você não pode fazer aquele questionário que você mencionou, né, do testemunho de Jeová. Você também tem que fazer de forma mais destacada e mais precisa para não dar esse sentido, né? Então, assim, você tem que contextualizar com cada realidade de negócio para que você possa construir esse termo de forma bem personalizada, não é isso? Perfeito. Por isso que não existe não existe um script. É exatamente isso. Cada Sim. caso é um caso e você tem que contextualizar ele muito bem, né? A gente vai ver aqui na frente aqui que existem várias formas de você guardar os dados, não necessariamente só consentimento, tá? Mas essa precisão, de fato, ela tem que ser bem assertiva, vamos dizer assim. É exatamente isso daí. Inclusive, essa é a tarefa do advogado, Taíra. A tarefa do advogado na LGPD, basicamente, é fazer com que você consiga encaixar a base legal ao interesse da empresa que você está defendendo, né? E aí existem lá hierarquias, vamos dizer assim, de base legal para você tratar os dados, tá? Mas a grande produção do advogado, que de fato o advogado tem que fazer, é saber encaixar essa base legal. E é justamente o que você falou. Bom, pode passar? Ok, perfeito. Obrigado. Vamos lá. Quem são os agentes, pessoal? Agentes e protagonistas. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão, está previsto na lei, que vai fiscalizar. Tá? Ele é um órgão hoje vinculado ao executivo, mas nada obsta dele se tornar uma autarquia lá na frente. Tá? Isso vai ser avaliado. O conselho diretor já existe uma composição de conselho diretor, são 3 militares e 2 pessoas que entendem muito de LGPD, tá? Entendem muito de direito digital, uma delas, inclusive, vindo da Anatel. E hoje eles já contam aproximadamente com 15 funcionários, tá? Se vocês quiserem, vocês já podem até acessar o site da ANPD. E eles, inclusive, já estão recebendo denúncias, tá, pessoal? Segundo eles, já receberam aproximadamente 100 denúncias, óbvio que a sanção ainda não está acontecendo, mas existe lá um campo, se vocês entrarem lá no site da ANPD, só digitar lá no Google ANPD, tem um campo lá de denúncia e você consegue preencher as informações. Eles já estão aptos a receber essas denúncias, até mesmo para a Constituição. Muito rápido, pessoal. Isso foi em outubro, hoje eles já estão constituídos, já estão recebendo até denúncias, já tem um site pronto e as coisas já estão acontecendo. Tá? Ela é a autoridade máxima. Controlador, encarregado e operador. Quem que é o controlador? Gente, controlador é quem decide tratar os dados. É quem dá destinação aos dados. Tá? Então, se eu sou dono de uma empresa, se eu tenho uma empresa, se eu sou uma empresa, e essa empresa ela possui dados, se eu vou compartilhar esses dados com a contabilidade que é terceirizada, eu sou o controlador desses dados. Eu dou destino a esses dados. Eu quem trato esses dados. E quem que é o operador? O operador é quem recebe esses dados. Tá? É a empresa que vai operar. É a empresa que vai pegar aquele dado, por exemplo, você manda para um RH externo, ela vai operacionalizar a sua folha de pagamento. Né? É um terceirizado. E aí que está. A lei ela fala o seguinte: existe solidariedade entre controlador e operador. Tá? No caso de incidentes de segurança e leia-se vazamento de dados ou qualquer problema, quando o controlador ele não fiscaliza e não adota todas as medidas cabíveis para que o operador garanta também a privacidade desses dados. Então, pessoal, quem tem aí uma empresa, pega seus dados e manda para uma contabilidade ou manda para uma área de TI, para uma empresa de TI fora, existe uma solidariedade. Se existir um vazamento de informação lá da contabilidade, a ANPD vai vir atrás de vocês e vai querer saber o que vocês fizeram para evitar esse vazamento de dados. Né? Controlador e operador. Esses são os agentes de tratamento. Tá? E o encarregado, pessoal? O encarregado, coitado, eu digo que o encarregado vai sofrer. Esse cara está perdido. Esse cara ele tem que se preocupar com o controlador, ele está vinculado ao controlador. Ele tem que cuidar dos dados que estão indo para o operador, que são os dados pessoais, né?
E, além disso, ele é o cara que vai responder perante a NPD. O nome dele está lá na NPD. Fulano, empresa tal. Quem que é o encarregado? Fulano de tal. E ele é o responsável. E esse encarregado ele tem que tratar todos os dados, ele tem que cuidar de todos os dados da empresa, ele tem que ter esse cenário. Porque quando o auditor da NPD chegar aqui e perguntar aonde está tal dado e o que você faz para evitar o vazamento, ele vai ser o cara que vai ser responsável por isso. Ele está previsto na lei, é a figura mais aproximada do DPO, que é o DPO na GDPR, e aqui o encarregado. E, coitado do encarregado, mais uma vez, está lá no meio, ele vai ser responsável por informar, dar as questões para o titular, né? Dar todos os dados para o titular. Se o titular quer saber onde está o dado, quando foi usado, se o dado já expirou, aonde que está, ele é quem vai informar. Para os órgãos de defesa, consumidor, e para o poder público. Tá? Então, o encarregado ele é o cara que precisa de estar, ele tem que estar ali sempre antenado, ele tem que estar dentro e tem que entender muito bem todos os conceitos, ele tem que saber onde todos os dados estão, porque ele vai ser a pessoa responsável pela empresa. A figura da empresa perante a NPD e perante os órgãos vai ser o encarregado. Tá? Para ser encarregado, não necessariamente precisa fazer nenhum tipo de curso especial. Recomendo que o encarregado ele faça um curso de DPO, que é algo mais próximo do que é encarregado, né? E que, na verdade, pode ser até, não necessariamente precisa ser um funcionário da empresa, tá? Você pode até terceirizar essa função, tá? Mas, necessariamente, você precisa ter esse encarregado. E aqui, pessoal, a gente vai para um dos slides mais importantes, que é o conceito. O que é o conceito de LGPD? Quais são os conceitos relevantes? Basicamente, hoje só existe, a partir de setembro, só existem 3 formas de você manter os dados, de você tratar dados na sua empresa. Primeiro, cumprindo uma obrigação legal, ou seja, você tem os dados e você pode manter esses dados dentro da sua empresa no cumprimento de uma obrigação legal. Uma convenção coletiva exige que você mantenha esses dados dentro, arquivados? Sim, era uma delas. A tutela à saúde, por exemplo? Sim. Para garantir a saúde, o médico ele não pode disponibilizar informações pessoais. Né? Essa é uma obrigação legal. O cumprimento de um contrato, onde o titular faz parte do contrato, também é o cumprimento de obrigação legal. Né? Perfeito. Esse daí está fácil, pessoal. A adequação, o advogado ele tem que se preocupar em tentar enquadrar todos os dados que estão na empresa, todo o tratamento de dados que estão na empresa, em uma cumprimento de obrigação legal. Se isso for feito, acabou, tá? Perfeito. Ninguém pode virar e falar assim, jogue fora esses dados. Tá? Tem uma parte da doutrina que fala sobre o consentimento, que é uma outra forma de você coletar os dados. Na minha opinião, o consentimento é a forma mais precária de se conseguir tratar dados. Por quê? Por 2 motivos. A qualquer momento, o titular dos dados ele pode virar para você e falar assim, olha, não quero mais os dados, exclua. Então, você não tem base nenhuma para manter. Se isso for essencial para o seu negócio, você vai ter que excluir e não vai poder manter. E segundo, porque se existe consentimento, você precisa de ter gestão. Então, a empresa ela precisa gerir. Ela precisa ter informações de quando esse dado entrou, quando ele saiu, para qual a finalidade, dentro daqueles conceitos que nós tratamos. Isso não é garantido, pessoal. Tá? Essa gestão ela tem que ser muito bem feita e não é uma base legal muito adequada. Óbvio que, não existindo o cumprimento da obrigação legal, você tem que cair para o consentimento, mas o consentimento exige a assinatura de um termo de consentimento, aquela informação de quanto tempo vai ficar, quanto tempo, para que eu estou coletando essa informação, quando que eu vou disponibilizá-la, para quem eu vou disponibilizá-la. Né? Isso tudo aí está no consentimento. Na minha opinião, é necessária, mas ela não deve ser encarada como a forma principal de justificativa legal para você manter esses dados dentro da sua base de dados. E o legítimo interesse é a outra forma de se coletar dados. Essa, com certeza, nós vamos terminar no tribunal, pessoal. Isso vai ser resolvido no judiciário. O que é legítimo interesse para mim pode ser, não pode ser, o que é legítimo interesse para mim pode não ser legítimo interesse para você. De fato, eu posso guardar esses dados em razão de um legítimo interesse que eu alego contra o titular de dados que fala que eu não quero mais ter os dados? Subjetivo, né? Essa subjetividade, com certeza, ela vai cair nos tribunais.
e pela experiência que a gente já tem em GDPR, essa coleta de dados ela também vai causar muita polêmica aí lá na frente. Tá? O que vai acontecer, basicamente, pessoal, a GDPR ela vai servir como um modelo para a LGPD. Né? Lá deu certo. Né? Então, teoricamente, as jurisprudências, as decisões, isso tudo vai se basear na mesma linha de entendimento que já aconteceu, que já vem acontecendo na GDPR. Segundo, vida útil dos dados, né, um outro conceito importante, e a motivação. A partir de hoje, como eu já falei, esses dados eles têm que ter uma data específica para serem guardados, e tem que ter uma motivação, né, uma finalidade. Você não pode guardar dados só porque você quer, e muito bem, você pega dados para gerar uma nota fiscal, por exemplo, e utiliza esses dados para o seu banco de dados de marketing. Isso não existe mais, pessoal. Isso acabou. Tá? Se você quer utilizar o seu banco de dados para marketing, não tem problema nenhum. Mas não existe base legal. A base legal que você vai ter que conseguir, você vai ter que justificar, né, para manter esses dados no seu sistema, vai ser exatamente o consentimento do titular. Então você vai ter que perguntar para ele se ele aceita receber mailings, receber informações. Se ele tiver, ok. Se ele não der, não tem jeito. Né? E, mais uma vez, consentimento gera gestão, você tem que ter essa gestão. E, por último, o direito à exclusão dos dados. Né? Quando a base legal não é o cumprimento da obrigação legal, o titular ele pode virar para você e falar assim, não quero mais ter os meus dados. E você vai ser obrigado a excluir esses dados e comprovar isso aí no prazo de 15 dias, tá? Para a NPD ou para o titular de dados. Tá? Então, não é mais uma base legal. Um outro caminho seria a anonimização, pessoal. Se a empresa ela entende que ela pode utilizar os dados dela sem que esses dados eles sejam identificáveis, ou seja, mais para estatística ou informações mais precisas, você pode manter esses dados por anonimização. Né? Só que a anonimização é, de fato, o anonimato. Esses dados que hoje aparecem, que existem nome, CPF e qual seja, ele só vai ser anonimizado se não existir mais reversão daquele dado anonimizado. Você não consegue mais identificar quem é. Você só tem o dado e aquele dado serve para você e ele pode ficar na sua base de dados. Esse também não precisa ser excluído. E aí a gente entra aqui na violação, pessoal, mais para violação de dados pessoais. A violação de dados pessoais, a gente está falando em ameaças que são capazes de violar aqueles pilares da informação. Quais são os tipos de ameaças para violação de dados pessoais. Aí a gente já está entrando, de fato, no que é sanção, como que isso vai acontecer. Existem tipos de ameaças humanas e tipos de ameaças não humanas. A gente conceitua dessa forma. As humanas, elas podem ser intencionais e não intencionais, e as não humanas vêm de falhas de segurança. Quais são as ameaças humanas, pessoal? Humanas e intencionais. Um ataque hacker, invasão do seu banco de dados, a destruição de dados por funcionários após uma admissão, isso é uma violação dos dados. A venda de dados para a concorrência, é uma delas. A exploração daquela falta de consciência de que a empresa tem de que aqueles dados eles precisam ser protegidos. Essa também é uma falha intencional, é uma ameaça intencional. E a ameaça não intencional? É uma exclusão acidental de um dado, por exemplo. O funcionário está lá, sem querer, aperta o delete, excluiu o dado. Essa também é uma violação, pessoal. Excluir dados também pode ser uma violação. Na hora de uma exclusão de dados, você tem que saber se aquele dado, necessariamente, ele deveria estar guardado no seu banco de dados. Não é só excluir. Ah, estou cheio de dados aqui, pessoal, e está tranquilo. Agora eu vou fazer o seguinte, para não ter problema, eu vou excluir vários dados aqui que eu acho que eu não preciso. Negativo. Existe a obrigação legal de se manter dados. Se você excluir dados onde você tem uma obrigação legal, você também está violando. Né? Isso é um outro lado, não intencional. A inserção, por exemplo, de um pendrive com vírus, onde você espalha o vírus para a rede da empresa. É uma violação não intencional. Né? E principalmente circulação de dados por e-mail, pessoal. Essa é clássica. Todas as empresas que a gente vai fazer a adequação, é a primeira pergunta. Quando você tem um cadastro, você manda seus cadastros por onde, pessoal? Ah, geralmente é por e-mail. Pá, a NPD vai cair em cima de vocês. É a forma mais precária de se proteger dados.
é o e-mail. Né? Existem várias outras formas. Né? Criação de um sistema específico, criptografado. O Microsoft 365 faz uma função muito boa, o G Suite faz uma função muito boa também nesse tipo de situação. E-mail, pessoal, é só para comunicação. Não tramita dado por e-mail, não. Tá? Ele é extremamente precária, dessa forma. Esse é um dado não, essa é uma ameaça não intencional. As não humanas, falha de segurança no servidor, antivírus atualizados, citei só algumas aqui, mas basicamente eles se relacionam à infraestrutura. Tá? Você tem que se adequar e se preocupar com isso. E aqui alguns exemplos, pessoal, de violação de dados pessoais. Mais uma vez, a lei ela já entrou em vigor, as sanções ainda não, mas aqui, o Ministério Público do Distrito Federal já suspendeu a venda de dados pelo Serasa por violação à LGPD. Isso foi em 24/11/2020. Uma outra, lista de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Arapongas é divulgado na internet. Violação de dados. Né? Recente também. A Cirela foi fantástica. Era um processo judicial que já vinha caminhando há muito tempo, né? E basicamente é o seguinte, um empresário adquiriu um imóvel na Cirela, né? Preencheu, assinou alguns documentos e chegou em casa e começou a fazer as obras que tinham que ser feitas. De repente ele começou a receber várias mensagens e ligações de pessoas vinculadas, de pessoas para prestação de serviço, de empresas para prestação de serviço do ar, vamos dizer assim. Venda de cadeiras, venda de mesa, arquitetura. E aí ele achou aquilo estranho e quando ele foi descobrir, ele descobriu que a Cirela tinha um acordo com vários fornecedores e ela disponibilizava os dados dele para essas pessoas, as pessoas ficavam ligando para eles o tempo todo. É o que acontece hoje, possivelmente, todo mundo aqui já recebeu ligação da Oi, pessoal. Da Oi, com certeza, da TIM, quer mudar, quer mudar seu plano. A pergunta que vocês têm que fazer é, onde você conseguiu meu dado? Você tem o meu consentimento? Grave a ligação. Né? Peça o protocolo dessa ligação. Isso é violação de dados. Tá? Isso daí fere a LGPD. Então, hoje, o mundo está em volta aí da violação de dados. E essas empresas hoje, necessariamente, todo mundo vai precisar se adequar, pessoal. E aí, entrando um pouquinho aqui no conceito de adequação, depois que eu fiz o curso, né, de DPO, eu percebi, pessoal, que o advogado não consegue resolver isso sozinho. Tá? O advogado ele não consegue adequar uma empresa. Tá? Sinto muito, mas não tem milagre, pessoal. Ou você cria uma equipe multidisciplinar, ou você não tem capacidade de fazer adequação. Ou você vai fazer só adequação parcial. Tá? Não acredite nesses kits que a turma está vendendo na internet de políticas prontas para LGPD. Vocês não têm ideia do que é adequar uma empresa. É muito complexo. E cada empresa é uma empresa. Não adianta vir com uma fórmula pronta, um script pronto, uma politicazinha. Faz uma politicazinha, coloca lá no seu site a informação de que você está adequado à LGPD, coloca lá a informação de que os cookies, né, você aceita os cookies, né, tem vários. Hoje todo mundo agora virou moda. Coloca cookies, você aceita ok, está adequado à LGPD. Não. Os cookies, eles gravam informações de vocês. Né, as informações do IP, as informações do computador. Mas esses cookies, na verdade, você precisa informar para o seu titular quando o compartilhamento está acontecendo. Quando você der o ok, esse compartilhamento de dados ele vai acontecer aonde? Quem vai ter acesso aos meus dados? A empresa tal, a empresa tal, a empresa tal. Quando? A empresa tal, por tanto tempo, a empresa tal, por tanto tempo. Qual a finalidade? Para isso, isso, isso. Essa adequação ela tem que acontecer. Vocês estão vendo que o negócio é complexo, não é tão simples. Então, um advogado sozinho, ele não consegue adequar uma empresa, porque, querendo ou não, pessoal, nós não temos esse know-how de tecnologia da informação, de como correr atrás do tratamento de dados, como identificar esses dados que precisam ser tratados, né? A segurança da informação, como se mantém essa proteção. Agora, função essencial do advogado na adequação, dentro de uma equipe multidisciplinar que é composta por advogados e pessoas de compliance, profissionais de compliance, profissionais de tecnologia da informação, o advogado ele está ali para viabilizar, para adequar ou encaixar uma base legal em todo esse tratamento de dados.
criar as políticas, que para cada uma das empresas específicas, né? Então, voltando aqui, pessoal, já estamos caminhando aqui para o final. Adequação, necessariamente você precisa de uma equipe multidisciplinar para fazer essa adequação numa empresa. O Azevedo Branco aqui, na verdade, como exemplo, nós nos associamos aqui, nós fizemos uma parceria com várias outras empresas, Data Experts, e essas empresas, elas prestam um serviço juntamente com a gente, tá? Então, eles prestam um serviço de TI, eles fazem todo o diagnóstico, eles fazem todo o levantamento, eles fazem todas as entrevistas, né? Não adianta você só me falar quais são os dados, você tem que ir lá, o profissional ele tem que ver quais são os dados, ele tem que entender cada processo. Ele vai fazer uma entrevista com cada um dos funcionários, ou cada um dos gerentes, para entender como que o fluxo de dados está sendo feito, como que as coisas estão, como que você tem trafegado os dados dentro da sua empresa, né? Essa equipe multidisciplinar, ela está aí. Então, esse é o primeiro caminho, pessoal, para vocês seguirem, é a minha recomendação, para vocês seguirem num processo de adequação à LGPD, montar uma equipe multidisciplinar, tá? Não acredite nesses kits prontos. E como se adequar? 7 pontos principais, pessoal. Primeiro, você tem que conhecer a LGPD e iniciar uma mudança de cultura, tá? Não adianta você colocar lá vários profissionais para adequar a sua empresa se a sua equipe ela não muda a cultura de que ela, de fato, a partir de agora, tem que se preocupar com os dados pessoais dos seus clientes, tá? Essa adequação ela vai junto com o conhecimento da LGPD e a mudança de cultura. Segundo, necessariamente você vai ter que identificar todos os dados pessoais sensíveis que sua empresa possui. Qual é o trâmite interno, tá? Como eles vão para onde? Do funcionário, do gerente de RH, cai para o gerente de contabilidade, que vai para um terceiro. Isso tudo é um fluxo, você tem que fazer um desenho. Você tem que identificar isso, né? E, principalmente, identificar quais são os riscos que você tem com esse tráfego de dados, né? Segundo, você tem que avaliar quais ferramentas hoje você possui e quais as soluções para adequação. Muitas das vezes você já tem um Microsoft, o Office 365, ele é uma ótima ferramenta para adequação à LGPD. Não é só ele. O G Suites também. Se você já tiver isso, você economiza bastante. Mas não necessariamente você precisa gastar horrores em infraestrutura para adequar a sua empresa. Não é assim. Você tem que adequar a sua empresa de acordo com a sua condição. É óbvio, gente. Se o seu servidor é um PC 385, não tem nenhum tipo de antivírus, não tem nada de proteção. Então você vai ter que trocar aquilo ali. Mas LGPD não quer dizer infraestrutura. Você não precisa adquirir equipamentos, serviços, sistemas para você se adequar. Isso não é desculpa para não fazer, tá? Quarto, promover o ajuste dos seus contratos com prestadores de serviço. E aí a gente volta naquela discussão. Lembra quando eu falei em operador e controlador? Pois é. A sua contabilidade que é externa, você tem que ter um contrato com ela, com cláusulas específicas, por isso que não existe script, pessoal. Cláusulas específicas ao seu negócio, aos dados pessoais que você trata, né, para que você se proteja no caso desse contador, dessa contabilidade, violar os dados. E vice-versa. O operador também tem que se preocupar com isso. Aqueles dados que eu estou recebendo são dados, de fato, íntegros? São dados sigilosos? São dados reais? Isso tudo tem que estar num contrato entre operador e controlador, pessoal. Aí o advogado entra forte. Mas não acredite em cláusulas padrão. Não existe isso. Pode até fazer, vai dar problemas. Estou falando aqui com vocês. 5. Adote a governança como prioridade. Você tem que sempre primar pela prática, pela boa prática de tratamento de dados, pessoal. Isso é o que a NPD quer ver. Tá? Ela quer, o auditor ele vai querer chegar aí na sua empresa e ver como é que você está tratando isso aqui. Você tem boas práticas? Você tem um fluxo de dados desenhado? Como é que você atua, né? Sexto, um dado importantíssimo, isso a lei exige, criação de um relatório de impacto, né? Esse relatório de impacto é um relatório onde todos os dados tratados na sua empresa estão lá especificados, com os riscos. Se eventualmente tiver um vazamento, como se procede, qual a solução para aquele problema relativo àquele tratamento de dados específico,
e por aí vai. Esse relatório de impacto vai ser a primeira coisa que o auditor vai chegar na empresa e perguntar: me mostra o relatório de impacto? Para fazer esse relatório, você tem que ter tudo mapeado, pessoal. Não tem segredo. Então, corroborando com aquilo que eu falei, o advogado, por mais competente que seja, e eu sei que nós somos todos aqui muito competentes, a gente precisa de ter uma equipe multidisciplinar, porque esses detalhes, somente quem trabalha com tecnologia da informação, quem entende de TI, consegue abordar, né? E, por último, você tem que criar um plano de controle, comunicação, incidente e segurança. Pessoal, está previsto na lei, né? A lei, ela exige que você tenha aí um controle e um plano de comunicação. Vazou? Como que você comunica isso ao público? A quem? Quais são os caminhos? Né? E aí a gente entra, essa é a forma de se adequar, e a gente entra na solução, na fase de implantação é uma fase de implantação que o Azevedo Branco faz, né? Eu acho que é um modelo de como se utilizar. Primeiro, o que a gente faz, pessoal? A gente vai para dentro da empresa, faz entrevista com todos os gerentes, analisa todos os dados, identifica todos os dados, todos os sistemas, todas as informações que a empresa tem e cria um diagnóstico. Esse diagnóstico ele vai compor todos os dados, todas as informações existentes, todos os riscos e como se adequar. Com esse diagnóstico pronto, a gente faz uma análise e começa a impregnar, né? Começa a mostrar para os gestores os conceitos e a importância da LGPD. Ou seja, não tem como você trazer para os seus funcionários o conceito de LGPD se o seu líder ele não concorda ou ele não entende. Então, primeiro a gente começa com os gestores, depois a gente vai para a cadeia dos funcionários. Terceiro, importantíssimo, designa-se aí um encarregado. Esse encarregado tem que ser designado no início do processo, pessoal. Por quê? Essa pessoa ela tem que ter todo o mapeamento, ele tem que ter todo o histórico, porque ele tem que conhecer de onde surgiu, como surgiu a adequação, todos os detalhes, porque ele vai ser exigido lá na frente quando a auditoria chegar. Então, nomeia-se um encarregado. Aí a gente parte para a adequação. Partindo para a adequação, quais são as informações, o que a gente precisa? Apresentação dos conceitos aos funcionários, começar a prestar orientações ao encarregado do que ele tem que buscar, né? Você tem um controlador lá fora, você tem partes relacionadas, você tem contador terceirizado, vamos correr atrás e vamos começar, vamos orientar esse encarregado em como buscar as informações importantes. E principalmente a implementação dessas recomendações que já foram postas no diagnóstico. Tá? E a partir daí, em paralelo, a gente vai para governança e boas práticas de tratamento, criação de políticas, análise de como os fluxos estão sendo feitos, dos dados. Enfim, uma governança necessária mesmo para que a empresa ela demonstre ser muito organizada e preparada para qualquer tipo de eventual problema. Criação dos relatórios de impacto, que são aqueles relatórios que eu falei que são os importantíssimos, onde vão vir todos os dados e que o auditor vai pegar. E a criação do plano de controle e comunicação dos incidentes de segurança. E a partir daí, pessoal, é acompanhar a maturidade da adequação. Né? É impressionante a quantidade de clientes que quando eu chego para oferecer o serviço e a gente começa uma adequação, a maioria dos empresários que aceitam, né, são poucos ainda, eles viram para a gente e falam assim: pessoal, aqui na minha empresa não vai ter muito problema, não. Aqui é só nome e CPF mesmo, tá? Com relação aos dados, fica tranquilo, você não vai ter muita... Então, pode cobrar barato. Ela fala: não tem problema nenhum, vamos fazer o seguinte, vamos falar de valores depois que a gente fizer o diagnóstico? Então, vamos. Quando o diagnóstico chega, é ali que ele percebe que ele não conhece a empresa dele. Ele conhece, óbvio, o geral, mas as minúcias, os dados, como se tramita, ele não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Já vi situações em que assim, demandavam muito tempo para se identificar o tratamento de dados em empresas que falavam que não tinha problema nenhum. Né? Que eram empresas até relativamente pequenas, né? Eram pequenas, médias empresas. Né? E, então, a maturidade. E aí, o que é importante? Nesse diagnóstico, ele vem a informação de que você não está adequado. E durante os meses, você consegue
por meio de relatórios que são emitidos pela nossa consultoria, você consegue ter acesso à maturidade dessa adequação. Você consegue falar, poxa, olha, de 100% eu já estou me adequando em 40% e 50%. E aí, pessoal, o último slide aqui, para cansar menos. Basicamente, as etapas de adequação em uma grande empresa, em qualquer empresa, vamos dizer assim, né? É o diagnóstico, onde nós fazemos um trabalho prévio de enumeração e identificação dos dados específicos. E aí, gente, é um trabalho de formiguinha mesmo, tá? Sentar com cada um dos gestores, sentar com cada um dos funcionários estratégicos e perguntar para ele, vamos lá, o que você faz? Eu mexo com política de mesa limpa. Eu sou o cara que distribui aqui a política de mesa limpa. Tá. Você faz essa política de mesa limpa? Você não compartilha com ninguém? Compartilha com fulano de tal. Como é que você compartilha? E-mail. Então, você já criou uma perninha. Depois que isso é feito, você compartilha com quem? Vai para fulano, ciclano, beltrano. E aí você começa a criar todo um fluxo. Esse diagnóstico ele vai apontar todos os dados que são necessários. E mais do que isso, ao final vai ser exibido em um relatório onde existem todos os riscos de adequação. Se você não se adequar, você corre sérios riscos de ter problemas com relação a EPD e por aí vai. Qual que é o prazo médio desse diagnóstico, pessoal? Mais uma vez, demora, em média, 3 meses do início dos trabalhos. Tá? Isso que eu estou falando com vocês é numa média empresa, tá? Grandes empresas podem durar até mais, dependendo da quantidade de setores, quantidade de áreas que possuem. Mas, em média, são 3 meses para a gente fazer o diagnóstico e identificar o que precisa ser feito, tanto de infraestrutura, quanto de próprio tratamento de dados e por aí vai. E depois a gente parte para a adequação em si. E a adequação em si, geralmente, a gente faz apresentações para compreensão e mudança de cultura dentro da empresa, né? A gente acompanha o encarregado das orientações, a gente mapeia e adota todos os mecanismos necessários já apontados lá no diagnóstico, tá? Para que essa adequação seja feita. Relatórios de impacto, plano de controle e comunicação, que é exigido, e atualização dos contratos, principalmente atualização de contratos. Você vai pegar cada um dos contratos, você vai ter que gerar um aditivo com as novas regras da LGPD. Os grandes bancos já estão fazendo isso, tá, pessoal? Escritórios de advocacia, por exemplo, que prestam serviço para grandes bancos, têm recebido já diversos termos onde ele é obrigado a assinar, mais uma vez, preocupando-se aí com a solidariedade, o controlador, né? E se adequar à LGPD. Tá? E informar, inclusive, quem é o encarregado e qual o nível de maturidade, como ele está no processo de adequação da empresa. Ele tem um contrato com você, ele é cliente, você tem que responder. Quanto tempo demora, pessoal, para fazer estudo, essa adequação? Em média, entre 9 e 15 meses, tá? Para fazer toda essa adequação. Geralmente disponibilizando 9 a 15 meses com 16 horas mensais de dedicação de profissionais exclusivos para aquela empresa. Tá? Então, pessoal, era basicamente isso aí. Eu acho que tem dúvidas, vão surgir mesmo, fica à vontade de quem quiser perguntar. Tentei passar um pouquinho aqui dos conceitos e do que de fato é necessário para se adequar a uma empresa. Por mais que esteja aqui, né, que mostre que esteja aqui desenhado, na prática é complicado, mas eu garanto para vocês que está muito fidedigno os desenhos que eu fiz aqui. E é isso, pessoal. Agradecer aí a paciência de vocês e estou aí disponível para qualquer tipo de necessidade. Obrigado mesmo. Muito bom, Marcelo. Obrigado aí, cara. Brilhante a apresentação. Aprendemos muito com você, cara. E já tem uma pergunta da Laila aí, não sei se ela está aqui. Se você quiser perguntar, Laila, pode ligar o microfone, fica à vontade. Ou, se preferir, eu faço a leitura aqui. Eu acho que ela enviou 2 perguntas aí no chat. Isso. Ela está com uma dúvida, olha, as penalidades serão aplicadas ainda que a empresa tenha adotado todas as medidas possíveis para adequação à LGPD, mas por algum fator externo, fora do controle da empresa, houve a violação dos dados? Perfeito. Ela pergunta também sobre a vida útil das informações, se está ligada à finalidade, ou seja, posso manter os dados enquanto permanecer a necessidade enquadrada nas autorizações legais? Sim, perfeito. Bom, excelentes perguntas da Laila. Vamos lá. A primeira pergunta dela foi com relação
a questão das penalidades, da penalização pela NPD, mesmo se você adotar todas as medidas. Pessoal, pode acontecer. Mas, e aí, qual que é a base que nós temos para saber como isso vai caminhar lá na frente? É a GDPR, é a experiência na Europa, né? O que aconteceu lá, a tendência é que isso aconteça aqui. A maturidade da agência, da autoridade nacional lá, vai acontecer da mesma forma, praticamente aqui. E aí o que acontece? Primeira coisa que eles vão, o auditor vai chegar na sua empresa e vai falar, me mostre seu relatório de impacto. Você quer usar aqui? Me mostre o seu relatório de impacto. Aí você vai virar para ele e falar assim, o quê? Relatório de impacto? O que é isso? Pronto. Aí ele já começa. Primeiro, não tem relatório de impacto. Se você não tem relatório de impacto, você não tem política de privacidade. Política? Tem que fazer? Tem. Política também. Você tem o fluxo dos dados? Também não tem. Na Europa, isso vai se somando. As penalidades, elas vão... os descumprimentos, eles vão se somando e vão gerar um valor a ser pago pela empresa. A tendência é que isso aconteça aqui também. Então, respondendo à pergunta da Laila, quem se adequou pode ser penalizado? Pode sim. Se de fato se constar que uma violação, um incidente de segurança, se deu por um descumprimento dela, mesmo que ela esteja adequada. Mas não tenha dúvidas que vai existir uma minimização nessa penalidade, considerando que essa empresa ela está se adequando. É muito diferente você aplicar uma multa numa empresa onde tem política de privacidade, onde todos os fluxos já estão gerados, todos os tratamentos de dados estão mapeados, você já tem um relatório de impacto, você tem um encarregado, o seu site tem lá um campinho para denúncia, você responde essa denúncia em tempo hábil, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Um hacker invade, você tem uma violação dos dados. Óbvio, se o hacker invadir e você tiver uma boa proteção do seu hardware, do seu software, a tendência é que aquilo ali seja minimizado, né? Então, óbvio que a NPD ela deve considerar isso numa penalização. Então, aquele que não se adequa está perdido. Esse vai ter a penalidade máxima. Aquele que se adequa, dependendo da situação, pode simplesmente não ser multado. Ele pode sofrer uma advertência, que também é uma penalidade que está prevista lá, né? Você se adequa, você está se adequando. Então, não faz sentido eu te aplicar uma multa, sendo que houve aqui um problema que você pode corrigir. Você aplicar uma advertência, né? Eu acho que essa pergunta, eu espero ter respondido a ela. E a segunda, Ida, você consegue repetir para mim, cara, por favor? Eu fugi. Claro, claro. É sobre a vida útil das informações. Está ligada à finalidade, ou seja, posso manter os dados enquanto permanecer a necessidade enquadrada nas autorizações legais? Sim. Vamos lá. Por exemplo, questões relacionadas ao INSS do seu funcionário. São 30 anos, pessoal. Qual que é o prazo? A finalidade é cumprimento de obrigação legal. Eu sou obrigado a manter esses dados guardados na minha empresa por um período específico. Então, eu posso guardar. Qual que é a finalidade? É o cumprimento dessa obrigação legal, como eu falei, né? Aí, quando a gente fala em cumprimento, lembra das três formas de guardar dados. Cumprimento da obrigação legal, consentimento e legítimo interesse. Quando a gente fala em cumprimento da obrigação legal, já existe um prazo, possivelmente já existe uma lei que determina sem a necessidade de autorização do titular, já determina que esses dados eles sejam guardados por determinado espaço de tempo. A finalidade é cumprimento da obrigação legal. Ok? Quando a gente vai para o consentimento, aí a coisa ela vai ficar um pouco mais conturbada. Como é consentimento, você tem que explicar, ser transparente dentro dos princípios que a gente já mostrou lá, para o titular de dados, que vai lhe fornecer os dados, né, o porquê que, de fato, você vai precisar daqueles dados. Você vai ter que informar para ele o porquê, o para quê, para quem e em quanto tempo. Então, isso tudo está relacionado, pessoal. Passado uma dessas exigências, você não pode mais ter aquele dado. Então, a finalidade você vai precisar justificá-la. Por quê? Porque se a finalidade é para cumprimento de algum contrato específico, ela não é para envio de mailing.
Então, se você enviar mailings para ele e não tiver no termo de consentimento a previsão de que, de fato, ele poderia enviar o mailing, você está violando o dado dele. Então, você também está adepto a sofrer essa sanção. Então, eu acho que, eu não sei se deu para entender, mas eu acho que... Ô Marcelo, eu vou emendar com outra pergunta, cara. Foi super interessante esse ponto que você colocou, que tem a ver com a coleta de dados, né? Mas muitas das vezes a gente vê um consentimento por adesão, né? Você já vai preenchendo rapidamente aqui tanto de formulário para avançar e acaba consentindo por adesão. E ao mesmo tempo a gente tem um algoritmo aí que foi feito para alimentar esses dados, né? Como é que fica essa questão até de ponderamento, né? Porque num dado momento eu posso dizer também como consumidor que isso não foi consentido de acordo com a abusividade que tiver na utilização dos dados. Por sua vez, né, a empresa vai dizer o seguinte, não, estou com um formulário preenchido aqui, que é muito aquela discussão também do direito do consumidor quando acontece por adesão. Exatamente. Esse daí é uma discussão, e você tocou no ponto agora que tá na atualidade, que é a questão do WhatsApp que a gente falou lá no início. Esse consentimento é o que a gente chama de consentimento obrigatório. Ao ponto de vista da lei, ele não é recomendado. Tá? Não existe um consentimento obrigatório. Né? Por exemplo, o WhatsApp ele pode exigir que você, é o que está acontecendo, eu, a partir de agora, vou compartilhar os seus dados com o Facebook. Eles não vão compartilhar mensagens, tá, pessoal? Eles vão compartilhar os dados, tipo status, tipo a lista de contatos e por aí vai. Posso fazer isso? Posso não. Ele vai falar, vou mudar. Aceite a nova política. Se você não aceitar a nova política, você está fora do WhatsApp. Esse é um consentimento obrigatório. É o consentimento por adesão. Com certeza isso não vai ser bem visto pela NPD e isso vai gerar muita discussão. Também no judiciário, eu acredito. Tá? Igual já aconteceu na Europa, na mesma situação. O WhatsApp fez exatamente isso na Itália. Tá? O WhatsApp na Itália tomou uma multa lá de 3 milhões de euros porque ele obrigou as pessoas a aceitarem essa alteração da política de dados, informando que ele ia compartilhar com o Facebook. A Itália foi lá e 3 milhões de euros. Por isso que lá não vai acontecer. Né? Por quê? Porque ferem dois princípios. Um é a liberdade, que é o que é protegido. Aquilo que é por adesão, teoricamente, ela não expõe muito bem a liberdade do titular. Tá? Vão vir esses questionamentos. Será que ele assinou aquele documento ali sabendo de todas as questões? Não sei. Ali a gente está falando de consentimento de dados. Né? Quanto tempo que os dados vão ficar? Né? Então, esse compartilhamento, de fato, ele esse consentimento obrigatório ele não é recomendado. Essa é a primeira violação. E a segunda violação, o abuso, do caso do WhatsApp, que todo mundo precisa, por exemplo, é o abuso do poder econômico. Né? Também vai influir. Então, não é muito bem visto, Irmo. Recomendo que não se faça. Recomendo que, quando você pegar um termo de consentimento, exigir um termo de consentimento do seu cliente, do titular de dados, você exponha muito bem a finalidade, o prazo, para quem você vai compartilhar e peça para ele assinar aquele documento ali. Tá? É a recomendação. Muito bom. A turma está elogiando aqui sua apresentação, viu? Dizendo que foi Obrigado, de maneira muito clara, prática, né? Aproveitaram bastante. Tem mais perguntas aqui que eu vou te fazer. Eu quero dar um recado que eu dei no início, mas nem todos estavam presentes. Se alguém quiser ligar o microfone, pessoal, e fazer a pergunta diretamente aí para o Marcelo, fique à vontade. O ambiente aqui é de vocês, tá bom? Eu vou ler aqui a pergunta da Camila, que mandou aqui no chat. Ela disse o seguinte: e se não for obrigação legal, qual é a vida útil? Há uma especificação na legislação? Por exemplo, o mailing tem que constar o prazo no pedido do consentimento? Sim. Teoricamente, aos olhos da lei, sim. Você tem que constar lá. Se não é uma obrigação legal, você vai partir para o consentimento. Como é consentimento, você tem que ser transparente com o seu público, com o seu titular. E lá você tem que expor o porquê, o como, para quem e quando, qual o tempo. Né? Então, de fato, você vai precisar constar isso no termo de consentimento, explicando o prazo razoável de cumprimento daquela obrigação. Nada impede de você, passou o prazo, exigir dele novamente esse consentimento. Aí a turma pode imaginar, então tá bom, então eu vou colocar aqui prazo de 20 anos. Pessoal, não faça isso.
É o adesão lá, né? O abuso, né, Marcelo, que a gente comentou. Tem empresário que vai falar isso com certeza. Não, bota 30 anos e está resolvido. Não, não é o abuso. Então, é por aí, pessoal. É isso mesmo. Tá parecido com aquele caso, né, Marcelo, que aconteceu na Índia, que foi o primeiro caso do coronavírus. Não sei se você ficou sabendo. Não. Ela estava voltando, ela faz medicina na China, tinha voltado recentemente. E aí ela ficou sabendo que ela estava hospitalizada, começou a passar mal, isso foi em fevereiro, no início da pandemia e do vírus. Ela ficou sabendo que ela estava com coronavírus pela televisão, porque aí o noticiário, né, colocou, putz, primeiro caso, coronavírus da Índia e tal, e ela estava numa cama de hospital vendo aquele noticiário e era ela. Né? Tá aí. Aí a gente entra na discussão. Poderia ser divulgado? Foi divulgado o nome dela, CPF? Essa é uma discussão. Exatamente. É uma discussão. É uma violação. Exatamente, cara. Caso real que aconteceu agora, contextualizando aí com o ambiente que a gente é isso aí. Está vivenciando. Vamos lá, turma. Alguém mais? Fiquem à vontade, caso queira contribuir. E aí, Marcelo, vamos lá para as considerações finais para a gente encerrar, cara. Obrigado aí, viu? Mais uma vez, cara, pela participação e por ter compartilhado aí tanto conhecimento relevante. E está aberto às parcerias, né, Marcelo? Com certeza. Como você mesmo disse, eu acho que é uma matéria multidisciplinar, né, que envolve várias áreas. Mesmo o mundo da tecnologia, do TI, tem as especialidades, né? Sim. Eu acho que vocês também têm que buscar esse time aí para poder entregar essas demandas. É importante aí, né? Só dando um adendo aqui para o pessoal. O Azevedo Branco aqui está sempre disponível a fazer parcerias, pelo contrário. Aliás, a gente quer fazer parcerias, tá? Nós chegamos à conclusão, depois da adequação que a gente está fazendo em várias empresas, pessoal, que o cliente, principalmente aquele cliente advogado de escritório, né, aquele cliente empresa de algum advogado, ele confia no seu advogado. Né? Então não adianta você fazer publicidade, estou dando até dica para quem está iniciando e quer seguir essa linha de adequação, tá, pessoal? Não adianta você colocar no mercado uma tentativa de vamos lá, pessoal, eu faço a adequação, vou correr atrás e vou mostrar aqui o meu produto. Não adianta. As empresas, principalmente as mineiras, elas são extremamente fiéis aos seus advogados. Tá? Então, se o seu advogado dele, não falar ou não validar uma parceria com alguém que de fato tem uma equipe para fazer isso, vai ser muito difícil você conseguir seguir nesse mercado. Tá? Então, o conselho que eu dou para vocês, e aqui é o ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar, vamos dizer assim, faça parcerias com pessoas que já estão no mercado e que tenham a multidisciplinariedade, tá? Mas mantenha o seu cliente. O seu cliente é seu. A sua parceria é com essa equipe que vai fazer essa adequação junto com você. Você vai participar, mas manter os clientes. Na minha opinião, Idamo, essa é a melhor forma de se fazer negócio, tá? De seguir com a adequação da LGPD. E esse é o nosso propósito aqui, fazer essas conexões entre vocês. Né? Adorei participar. Teremos outro encontro desse em fevereiro. Em breve a gente vai divulgar um tema super interessante. Vai ser dia 22 de fevereiro. Vai ser um tema na área tributária, né? Porque 9 entre cada 10 empresas pagam impostos indevidamente. E aí, Marcelo, se eu tivesse participado aqui, depois eu até iria colocar o tema aqui nosso de forma diferente, cara. LGPD, não acredita em kit prontos. Eu acho que alguém tem mais... Ia chamar mais atenção aí nas redes sociais, viu? Eu acho que alguém tem mais uma dúvida aí. Vamos lá. Ou no chat. Aproveitando aqui, Domi, só para dar um toque no pessoal, o Azevedo Branco tem um e-book, tá? Ele é bem explicativo também, tá, pessoal? Falando sobre essas questões, basicamente o que a gente já falou aqui, mas uma leitura agradável. Quem tiver interesse, pode deixar aí o e-mail no site, no chat, que aí o Idamo faz essa distribuição, a gente faz a distribuição para vocês aí quando esse e-book estiver pronto. Quem preparou esse e-book para a gente está aqui assistindo a gente, que é o Alex aí da 3S Branding, parceirão nosso aí do escritório. Gente, se vocês precisarem de alguém aí para fazer, cuidar de marca, cuidar de apresentação da sua empresa, tá aí, ó. É o Alex, tá? Então ele tá junto mais com uma conexão, aí. Hein, Marcelo? É conexão, é sempre aí. Ó. Esse é parceiro. Aí, ó, o Luiz quer tirar uma dúvida. Vamos lá, Luiz.
Vamos lá. Marcelo, do ponto de vista do consumidor, quando a gente, por exemplo, a gente vai fazer uma compra numa farmácia, existe lá um desconto concedido por parte das operadoras de plano de saúde, seguro-saúde, enfim. Empresas também, né? Grandes empresas aí de mineração, tudo mais, dão esse benefício ao consumidor, né? Ou ao funcionário, no caso. Uhum. Não seria também se um consumidor, se um funcionário está comprando, adquirindo muito medicamento ali de controle de pressão, de alguma coisa, não feriria, caso a farmácia esteja transmitindo isso à empresa, um problema de saúde do funcionário, ou transmitindo à operadora de seguro de saúde ou de plano de saúde um possível diagnóstico futuro de um problema maior daquilo ali, consequentemente um aumento de preço dessa prestação de serviço ou de um possível iminente risco daquele funcionário ter algo de saúde mais grave e, consequentemente, acarretar algum prejuízo aí para a empresa, enfim. Com certeza, Luiz, com certeza. Esse é o tipo de informação, um dado sensível, que necessariamente precisa ser protegido, né? Assim, eu acho que tem empresas que vêm utilizando esse banco de dados que eles vêm adquirir, que eles adquirem, né? Na verdade, não deveria, tá, se fazer da forma como é feito, dando desconto. Ou seja, você chega lá na boca do caixa, ela fala, se você der os seus dados, seu nome, CPF, você tem 10% de desconto. A LGPD não prevê isso, tá? Isso seria uma violação. Toda e qualquer questão relacionada ao seu dado, ele tem que ser gratuito, né? Sem qualquer benefício, você não tem que dar seu dado em troca de alguma coisa, né? Existem entendimentos contrários, tá? Mas eu estou ponderando aqui o nosso entendimento aqui do Azevedo Branco. Isso não é uma prática, uma boa prática para se fazer. E pior ainda, além de se fazer isso, se esse empresário estiver comercializando os dados ou utilizando esses dados para outros fins, tais como fornecer informações precisas para fornecedores, igual você disse, também é uma violação, tá? Aí entra naquela discussão também do consentimento por adesão, né? Quando a pessoa ela vai tá lá na frente do caixa e ela concede essa informação, ela autoriza o uso e fornecimento dos dados dela, com certeza vai estar escrito lá que eles vão disponibilizar isso para quem eles entenderem que é devido, tá? E aí a gente entra naquela discussão do consentimento obrigatório, que não é uma boa prática de ser feita. Então, mais uma vez, cara, não é recomendado que se faça isso. Acredito que isso ainda vai dar alguns problemas. Se não me engano, já tem até uma empresa, já tem até uma rede de drogarias de Minas que respondeu por algo parecido, para emissão de notas fiscais e por aí vai. E é uma preocupação que a NPD com certeza vai ter, tá? Eu acredito muito que a NPD, no início da atuação dela, ela vai ter alguns focos. Um dos focos deve ser farmácias, hospitais, bancos, né? Então, eu acho que isso daí ainda vai ser regulado pela NPD. Mas é uma violação, tá, Luiz? É uma violação utilizar esses dados obtidos por um fim para outro, tá? Porque eu acho engraçado, em uma compra, por exemplo, de supermercado, existe ali uma troca de informação, às vezes maquiada na forma de um sorteio ou de um clube de recompensas, enfim. Então, às vezes, você informa ali o seu CPF, mas ele consegue fazer uma leitura do seu consumo. Perfeito. E, às vezes, compartilhar aquilo ali com certo fornecedor dele. E se aquele cliente, no caso, consome muito vinho ou coisas voltadas mais para a saúde, ele pode ser bombardeado no e-mail com coisas voltadas para isso, ou enfim. É a minha leitura. Eu acho que cabe também uma atenção desse setor
nisso aí. Perfeito. Mais uma vez, qual que é o novo petróleo? Né? São os dados. Né? Eles estão adquirindo tudo para utilizar o banco de dados da forma como melhor lhe convém. Aproveite que a NPD está em criação e, como eu falei, lá no site já tem um canal de denúncia. A sanção ainda não vai ser aplicada, mas com certeza a NPD já vai ficar antenada. Fique à vontade de incluir lá, quando vocês se sentirem lesados nesse sentido, inclua lá a denúncia. Isso foi para isso mesmo que o canal foi criado. E a NPD vai começar, acredito que a NPD vai começar a regular e analisar cada uma das situações. Eu acho que eles vão passar um aperto ainda. Beleza, obrigado aí. Um abraço. Agradeço. Ô, Luiz, não é à toa que esses aplicativos de entrega, né, de iFood, Rappi, estão crescendo tanto, né? Os caras não têm um restaurante, o Uber também não tem nenhum carro. Na verdade, tem o poder dos dados, né? Aí, através das distribuições de cupom, conforme você falou, eles conseguem crescer de forma absurda. Exatamente. Quando não se cobram por esse serviço, né, o produto é você, né? Então... Perfeito. Vamos lá, deixa eu ver, acho que tem mais alguém. Luiz, depois, muito obrigado. Tem uma dúvida depois do Luiz. Vamos lá, Guilherme. Boa noite, consegue me ouvir? Estamos ouvindo. Alô? Ótimo. Perfeito, Guilherme. Boa noite, doutor Marcelo. Eu tenho uma dúvida em questão... É uma questão muito peculiar da empresa em que trabalho, no ramo de combustíveis. Existe um programa de fidelidade na nossa bandeira, lá no nosso posto. E esse programa de fidelidade, né, ele fez uma parceria com uma multinacional muito grande aí que tem um app de pagamentos, né? É mais fácil falar os nomes mesmo. O programa é o Premia, da BR Distribuidora, e o app é o AMI Digital, da Lojas Americanas, Grupo Garantia 3G. E acontece uma coisa muito interessante na transação. Toda vez que um cliente for abastecer em um posto BR através do AMI, ele, mesmo não estando credenciado ao Premia, já começa a pontuar por lá através do seu CPF. Porque ao fazer a compra, ele marca numa caixinha, né? Aceito compartilhar meus dados com o sistema de fidelidade Premia BR Distribuidora. Então, a minha dúvida é a seguinte: o cliente ele faz essa transação no meu estabelecimento e comprando um produto de mim e pagando para mim. Aí, reza a dúvida, né? O Grupo Garantia, a AMI, ou a própria BR faz um mau uso desses dados, acarretaria sobre o meu estabelecimento algum tipo de responsabilidade? Porque eu não participo dessa transação, eu só recebo o valor final, né? Mas a transação é para um produto meu, no meu estabelecimento. Então, não sei, eu acho uma coisa bem peculiar essa pergunta. Sim, deixa eu só te fazer uma pergunta, Guilherme. Você, na verdade, o cliente ele assina algum documento ou ele dá só um ok via app, via aplicativo? Dá somente um ok via app, acredito eu. E o aplicativo é do AMI e da BR, não é isso? O aplicativo é do AMI, em parceria com a BR no Premia. Entendi. E os dados desse cliente você não possui? Não recebo. Assim, Guilherme, você não é controlador desses dados porque você não dá destino a ele. Você apenas é um meio é um meio de utilização. Obviamente, eu acho que isso talvez seja até uma exigência da própria BR, né? O incentivo dos aplicativos deles para os seus distribuidores, né? Os seus postos de gasolina, né? Sim, claro. Assim, cada caso é um caso, é bom se estudar, tá? Mas, a princípio, pelo que você está me falando, como o aplicativo, o consentimento ele é dado diretamente no aplicativo que não é seu, e esses dados você não está com ele, ou seja, você não tem nome, você não tem CPF desse cliente, ele vai entrar e ele mesmo vai inserir para o aplicativo, né? Eu acredito que isso não respingue em você, tá? O que pode acontecer em eventual discussão lá na frente, o Ministério Público entender que o cliente está sendo obrigado ou alguma coisa nesse sentido em razão da aquisição do produto. Se o cliente, aí a pergunta que eu te faço, o seu cliente, ele para abastecer, necessariamente ele tem que firmar, tem que assinar, ele tem que aceitar o aplicativo, ele tem que fazer cadastro no aplicativo?
Se for para receber o cashback, né, o desconto de Perfeito. 10%, aí sim, através desse método de pagamento, ele tem que se cadastrar e compartilhar os dados. Perfeito, mas não para abastecer. Se ele quiser abastecer sem fazer o Não. aplicativo, perfeito. Eu acho que Exatamente. isso... o que é bom, cara? A empresa que está promovendo isso, o termo dela, a política de privacidade que ela vai oferecer, que possivelmente ela tem que ter lá no aplicativo, tem que estar muito bem explicada. Essa finalidade ela tem que estar lá. E mais do que isso, a qualquer momento o consumidor ele pode pegar aquilo que ela assinou, vai ter um campo lá, visualiza a política, e ele vai ter acesso a essa informação. A princípio eu não vejo você, o posto de gasolina, como controlador, tá? Mas a preocupação, eu acho que quem tem que ter é o BR, porque o BR vai pegar essa informação e vai distribuir para os outros. Então, se ocorrer um vazamento de dados com os outros, o BR vai ser responsável. Tá? Então, essa é a análise que eu faço a princípio. Entendi, muito obrigado. Deixa eu ver aqui com a turma. Alguém mais? Guilherme, só complementando, o seu contrato de parceria, é importante que esteja bem amarrado isso lá, tá? Se existir no seu contrato de parceria a previsão de que você vai disponibilizar esse aplicativo para seus clientes, para promoção e tal, tem que estar bem claro que você não trata dados, que você não recebe esses dados. Tá? É importante estar lá. Entendi. Vou dar uma olhada nisso. Muito obrigado. Eu queria só fazer uma observação a respeito disso. Eu acho que vale o exercício de desenhar o tráfego desse dado. Se em algum momento ele for encontrado com você, é porque ele teve uma entrada, então você tem, de alguma maneira, que entender se você tem que gerir, né? Como o Marcelo disse durante a palestra, se ele está com você, você tem que gerir. Sim, entendi. No caso, eu não tive absolutamente nenhum acesso aos dados do cliente, né? E acredito que nem vou ter, que eu acho até melhor nesse caso aí. Não tem. Mas se o aplicativo está na sua máquina, né, a máquina que faz o cadastro, ela é sua ou ela é da AME? Não, é direto no celular do cliente, através da App Store. Cliente, ele baixa o aplicativo. Aí, então. Você pontuou muito bem, Alex. Se eu tinha entendido que, de fato, era o celular do próprio cliente, né? Se fosse uma máquina e essa máquina pertencesse ao posto de gasolina, eu concordo com você. Aí, sim, teoricamente, você tem acesso a esses dados, porque a máquina é sua, mesmo que seja alugada, alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Mesmo. E o fluxo de dados também é sempre bom. Quando vocês tiverem dúvida, pessoal, faz exatamente isso que o Alex comentou. Desenha o fluxo de dados. O dado chegou como? Ele veio de quem? Aonde que ele está? Daqui ele vai para quem? E aí você já descobre. Se seu nome estiver lá, se qualquer verbo se juntou a dado e foi você que foi o responsável, você tem culpa, você não é culpa, você tem responsabilidade. Perfeito, muito bom. Podemos encerrar, pessoal? Alguém mais? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se alguém mais mandou um e-mail aqui. A última foi a Laila, para receber o e-book. Eu queria aproveitar... Vamos lá, desculpa. Vamos lá, Laila. Aproveitar, já que eu mandei aqui, você tocou no meu nome, só para fazer um comentário, na verdade, não é nenhuma dúvida, que uma colocação que eu achei muito relevante aí que o Marcelo fez foi justamente de falar uma coisa que eu, como advogada, sou advogada também, então eu tenho estudado, às vezes, assim, eu não estou trabalhando diretamente com isso, né? Eu também sou uma advogada interna e uma outra área que está tocando, a área de risco, etc. Mas, naturalmente, estou, né, me inteirando, fazendo uns cursos mais básicos, talvez não da profundidade, obviamente, né, do que o Marcelo fez, etc. E aí eu fico vendo, uma coisa que o Marcelo colocou, que eu achei, assim, não, tocou no ponto certo, que é exatamente essa questão da mudança de cultura, porque, para mim, lendo a lei, vendo esses cursos, etc., é tão abstrato ainda, sabe? Porque não é uma coisa que a gente faz realmente aqui no Brasil. Então, eu gostei da apresentação porque ela começou a tocar um pouco aí na questão prática e ressaltou isso. Se a gente não fizer essa mudança de cultura, a gente não consegue implementar, fazer acontecer. E eu estou
passando ainda por esse processo, sabe? De compreensão mesmo. Eu queria, na verdade, era fazer esse comentário que eu achei, assim, esse ponto me fez falar, é isso que está me faltando, sabe? Para conseguir fazer a virada. E parabenizar, então, aí a apresentação. Obrigado, Lara. Perfeito. É impressionante. Quando a gente entra nas empresas para fazer adequação, é impressionante as pessoas, principalmente o pessoal da área de TI. O pessoal te olha estranho e fala, esses caras vão descobrir coisas aqui que não precisa descobrir, ou vão contar alguma coisa que não precisa contar, coisa que eu estou tentando esconder, ou enfim. E não é essa cultura que a empresa tem que ter, não é isso que a gente faz. Na verdade, a gente tenta mapear todos esses dados justamente para evitar que quando alguém vier auditar isso, você já esteja com tudo protegido. Essa é a intenção. É difícil, moldar a cultura das pessoas é difícil. Não adianta adequar a LGPD se você não muda a cultura dos funcionários, se os funcionários não mudam a cultura. Porque ninguém vai respeitar, e aí vai ser a política vai aprender com a dor. Então, só com a sanção chegando, uma eventual ação judicial e por aí vai. Muito bom, Laila. Obrigado. Eu queria fazer uma observação ilustrando isso. Tem um cliente meu que ele faz gestão de folha de ponto via aplicativo para terceiros. Uhum. E aí um cliente dele falou, eu quero contratar o seu serviço. Aí, no trâmite das coisas, o cara falou assim, eu preciso de acesso ao seu banco de dados. Aí o cara falou, tranquilo, mandou o e-mail e senha do banco de dados desse escritório que administra 20 empresas. Isso aí, Alex. Muito normal, cara. Mais uma vez, a adequação, é a mudança de cultura. É muito normal. Essa pessoa que faz esse controle dessa folha, ele é o operador. Então, ele é quem vai receber os dados dos clientes. Os controladores são aquelas pessoas que estão entregando os dados para que ele se preocupe. Se esse operador vazar, todos esses controladores estão perdidos. E aí a primeira pergunta, não a primeira, já tem várias primeiras perguntas. Uma das perguntas que o auditor vai fazer na NPD, sua senha é única? Você utiliza a senha? Eu utilizo, qual que é ela? 1, 2, 3, 4. Perfeito, cara. É impressionante a quantidade, nessas adequações que a gente faz, quando a gente pergunta senhas importantes para servidor, aquele computador que todo mundo tem que ter acesso ao servidor, aquela informação, a senha é sempre 1, 2, 3, 4, o login, alguma coisa. Então, assim, de fato, cara, é a mudança de cultura, Alex, é a mudança de cultura. Isso não pode acontecer, cara. É exatamente isso aí. Legal. Muito bom. E aquilo que você falou, né, Marcelo, do encarregado também, que me chamou a atenção, você falou, o cara fica com a bucha, ele tá no meio do tiroteio, né? Encarregado. Mas também é aquela história de você olhar no meio copo vazio ou meio copo cheio, né? Da mesma forma, é uma oportunidade de uma nova profissão, né? Que está aberta aí. É isso aí, cara. Você falou muito bem. Até bom você comentar, você comentou isso muito bem. Hoje, a função de encarregado, pessoal, está sendo muito bem quista aí, tá? Eu tenho visto no LinkedIn, as pessoas estão utilizando o termo DPO, né? Mas eu tenho visto, é um mercado muito bom, tá? Então, quem tiver interesse, apesar da bucha, entre aspas, né? É um bom caminho. Esse encarregado, gente, só para complementar aqui, pessoal, esse encarregado vai ser o cara que vai brigar com todo mundo na empresa, tá? Brigar no bom sentido. E a primeira pessoa que ele vai brigar é o que a gente chama de CISO. CISO é o chefe da informação, de segurança da informação, que não tem nada a ver com dado pessoal. O chefe da segurança da informação se preocupa com os dados do negócio, com acesso ao negócio. Muitas das vezes ele vai querer colocar o seguinte, gente, está resolvido o problema aqui de violação dos dados, agora aqui na sala do servidor aqui e nas outras salas, só biometria. O que o encarregado vai ter que fazer? Vai ter que brigar com o CISO. Vou falar, cara, não dá, biometria não dá, a gente vai ter que justificar, biometria é dado sensível. Pô, mas aí como é que eu protejo os dados? Essa é a função do encarregado. Dei só um exemplo, dentre outros, que o encarregado vai estar. É uma função bem bacana. Na nossa equipe, nós temos diversos encarregados, DPOs, na verdade, que já atuam para as grandes empresas. Então, essa experiência prática, eu te falo que a gente já conhece bastante, mas é uma figura importantíssima no encarregado. E mais uma vez, quem quiser, entre aí que o mercado está bombando para essa turma.
Muito bom, muito bom. Vamos lá, pessoal, vamos encerrar. Alguém mais? Estamos ainda com 11 pessoas aqui, depois de quase 2 horas de bate-papo. Caramba, deu isso tudo. Falei demais. Super ativa aí, super participativa. Queria agradecer aí, novamente ao Marcelo, a participação de todos vocês. Acho que foi um prazer estarmos juntos e faremos outros encontros com a mesma qualidade desse aqui. Né? Boa noite a todos. Valeu, Marcelo. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.